Fala, galera. Vamos lá então para o nosso resumo aqui. Relembrando, o motor ele é basicamente uma câmara de combustão, né, onde ocorre a queima, com o propelente em seu interior, um cap com um furo por onde os gases saem e uma tampa feita de papel alumínio compactado e presa com super bonder e bicarbonato. Em regras gerais, o propelente, aqui representado, né, por esse isopor, ele fica dentro dessa câmara onde a queima ocorre. É necessário aumentar a área de queima desse propelente para também aumentar a produção de gases por segundo. Para isso, a gente faz o uso de um parafuso que teve a sua parte de rosca retirada e para aproveitar essa área lisa dele, tá ok? Como uma espécie de molde. Essa área central aqui, formada pela presença desse molde de parafuso, ela é chamada de core, né, ou alma, né, onde ocorre a queima. A abertura feita no cap é chamada de bocal e quando ela apresenta um ângulo, né, feito ou em durepox, ou em cimento, ou em aço ou alumínio, como mais costume, ela recebe o nome, né, de tubeira. A parte de cima, que aqui é feita com papel alumínio, recebe o nome de bulk, que basicamente é uma tampa para evitar que os gases saiam por cima. Vamos lá então? Bem, a primeira coisa que vocês precisam fazer é pegar o cap soldável de 20 milímetros e realizar um furo no centro desse cap com uma broca de 7 milímetros. Para realizar esse furo, você vai estar usando aí uma furadeira ou, de repente, uma parafusadeira também funciona. Caso você não tenha, poderá fazer este furo utilizando uma tesoura. Ah, vai demorar mais? Vai demorar mais, mas é o preço que se paga por não utilizar a ferramenta adequada. É possível fazer um furo maior usando uma broca de diâmetro maior? É sim. Porém, se você fizer uma abertura maior, um bocal maior, você vai ter uma pressão menor interna no motor, o que vai fazer com que a eficiência dele diminua. Talvez isso seja interessante para você, caso você vá trabalhar com o seu aluno e a área para o lançamento é muito pequena, aumente este furo do bocal e você terá um foguete que voará uma distância bem menor. Ah, então eu vou reduzir a abertura, né, do bocal. Pode até reduzir, mas isso vai aumentar muito a pressão e há o risco de ejetar essa parte do motor. Uma vez feito o furo com a broca de 7 milímetros, é interessante que você confira com o diâmetro do parafuso que vai funcionar como molde para o nosso core. Esse parafuso é um parafuso de 5,16 avos de diâmetro, de polegada, tá ok? É um parafuso que aqui na região a gente chama de parafuso francês. Ele tinha rosca nessa região, ela foi retirada, tá? Deixa eu demonstrar aqui para vocês. Ó, estava aqui, ele tinha a parte da rosca. Essa rosca foi retirada, essa parte do parafuso foi cortada, essa área não é interessante para nós. Primeiramente porque ela não passa nessa abertura, nesse diâmetro. Deixa eu colocar aqui, ver se eu consigo focar melhor. Aí. E, além do mais, isto aqui vai causar mais atrito na hora de tirar esse parafuso do molde. Mantendo ele dessa forma, todo liso, fica mais fácil retirar e passar por este bocal. Ok? Bem, vamos então agora fazer o corte do motor e da ferramenta guia. Você vai precisar de um tubo de PVC soldável de 20 milímetros e fará as seguintes marcações.
você vai marcar 10 centímetros, ou 100 milímetros no caso. Este será o nosso motor. Vai fazer mais uma marcação de 1 centímetro, ou, nesse caso, 10 milímetros. Esse será o suporte limitador do nosso motor. E uma marcação com 135 milímetros, ou, nesse caso, 13 centímetros e meio. Ok? Bem, nós precisamos fazer os cortes nestes pontos. Para facilitar, fica uma dica. Não, peguei errado até. Use uma luva de correr, tá? Isso aqui é uma luva de correr, ela vem com uma borrachinha aqui, tá ok? Uma luva de correr de 20 milímetros, tá? Como instrumento de marcação. Lembra a nossa primeira marcação nos 100 milímetros? Para garantir que você fará um corte linear, use ela como guia para a sua marcação. Vamos fazer agora a segunda marcação em 10 milímetros. E vamos fazer a última marcação dos 135 milímetros. Bem, agora você sabe que está com um corte, com uma marcação, ó, bem retinha, bem linear. Um outro truque é fazer uso desta luva também, ó, como limitadora para a serra. Para você não ficar segurando enquanto corta com a serra próxima à sua mão, ou a serra poder fazer um corte, né, inadequado, alinhe ela com esta marcação, segure o cano e a luva, e use a luva como guia, tá? Deixa eu apoiar aqui. E use a luva como guia para realizar o corte no cano. Aqui eu não vou fazer o corte todo, porque a gente está fazendo só uma pequena revisão, mas usando dessa forma, você evita que a serra, deixa eu ver se a câmera pega aqui, você evita que a serra pegue no seu dedo, porque você estaria segurando o cano, e ainda garante que o corte sairá bem linear, tá ok? Então vamos lá. Fizemos o corte. O de 135 milímetros será da nossa ferramenta guia. Fizemos o segundo corte de 100 milímetros, que será o nosso motor. E o terceiro corte, que será, né, de nosso limitador para o motor. Ah, mas para que serve isso? Já já eu explico, né? Vamos lá. Primeira coisa que você precisa fazer. Você vai pegar e encaixar o cap com o furo no motor. Aqui acabou caindo. Você vai encaixar o cap com o furo no motor, usando o martelo. Ok? Temos aqui, basicamente o motor está montado. Só precisa agora carregá-lo. Precisamos agora de montar a nossa ferramenta limitadora. E nós faremos da seguinte forma. Esse pedaço com 135 milímetros vai ser encaixado numa luva também de 20 milímetros. Bem, garanta que o encaixe foi completo, tá? Observe ali se o cano chegou até o final da luva, tá? A mesma coisa com o motor. Para estar auxiliando nesse processo, você poderá fazer também uma marcação. Sabemos que esta luva, ela entra 15 milímetros. Então, ó, faça uma marcação com 15 milímetros, coloque a luva e bata até que ela encaixe totalmente. Tá bom? Vamos lá. Vou tirar aqui.
Eu fiz um corte nesse anel de 10 milímetros, ó, porque isso vai facilitar o encaixe dele neste ponto. Qual a função dele? Esta ferramenta limitadora, ela servirá para que o nosso socador desça até o final. E ele estará, ó, socando o propelente e inclusive o papel alumínio aqui. Durante esse processo, o motor precisará estar encaixado nessa ferramenta. Se por algum motivo ele entrar totalmente, na hora de tirar ficará difícil se ele entrar os 15 milímetros. Então, para evitar que ele não entre esses 15 milímetros, este calço foi colocado. Assim, ele entrará, olha aqui, somente 5 milímetros. O que é suficiente para ele permanecer preso, mas não preso o suficiente para ser difícil de retirá-lo. Tá bom? Como ficará a nossa montagem? Nós temos aqui o motor de 100 milímetros com o cap de 20 milímetros com um orifício de 7 milímetros de diâmetro, a luva já com encaixe aqui dentro com o limitador e o corpo com 135 milímetros da nossa ferramenta limitadora. Esse parafuso é o parafuso de 3/8 por 5 polegadas, 3/8 de polegada por 5 polegadas. Parafuso francês, tá bom? Ele tem em comprimento, tá? Total aí, ó, da parte inferior dessa cabeça até o final, ele tem 150 milímetros, tá bom? Deixa eu colocar aqui, olha só. Na extremidade rosqueável dele, você colocará uma porca, também de 3/8, colada com um pouco de super bonder. Ela funcionará como nosso socador. E aí, na montagem, nós teremos o seguinte. Colocaremos o parafuso de 5/16 cortado. Já estava até esquecendo de lembrar aí. O corte é com 85 milímetros. Deixa eu colocar aqui. Ele tem 85 milímetros. Tá bom? Opa, esbarrei na câmera. E aí, ele ficará dentro do motor, permitindo assim que o propelente deixe esta área livre. Então, nós usaremos ele encaixado dentro do motor, o propelente será colocado dentro da ferramenta e nós estaremos utilizando o parafuso de 3/8 de polegada, parafuso francês, como um socador, ok? Vamos então, pessoal, para a nossa revisão do processo de produção do propelente. O nosso propelente, nesse caso, é também chamado de propelente doce, né? Ele é comum aí entre as equipes de foguetes de propulsão sólida, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Ele utiliza dois componentes, que é o fertilizante de nitrato de potássio, na concentração 120045, ou você pode acabar encontrando 0046, 44 ou 43, tá bom? Essa variação aí, embora ela possa fazer um pouco de diferença, ela não vai inviabilizar o seu motor. E esse fertilizante você encontra no Mercado Livre, em lojas de agropecuárias, também aí em sua cidade, e ele virá ou em pacotes de 50 quilos, ou 25, ou até mesmo na internet é muito comum você encontrar em porções fracionadas de 1 quilo, 3 quilos, até de meio quilo. E também o açúcar de confeiteiro. Aqui eu estou usando dessa marca, mas você pode estar usando de uma outra marca. O que nós precisamos nesse caso é de ter a concentração certa do fertilizante, que vai ser o nosso oxidante, que vai produzir, né, vai liberar o oxigênio que será usado na queima do nosso açúcar de confeiteiro. Lembrando, o açúcar de confeiteiro ele é escolhido por conta do tamanho de seus grãos. Quanto menor o tamanho do grão,
mais eficiente será a queima. Existe também o açúcar impalpável, mas eu não sugiro porque ele vem com amido na composição e isso tem um resultado negativo na queima. Vamos lá para as concentrações, então. Você vai precisar de 65 gramas desse fertilizante nitrato de potássio, vai precisar de 35 gramas de açúcar de confeiteiro. Só que aqui nós temos um impasse. O nitrato de potássio, ele vem em grãos maiores do que os grãos de açúcar. Para conseguir ter uma granulometria, um tamanho de grãos de NPK do fertilizante nitrato de potássio igual ao de açúcar, nós precisamos moê-lo. E para isso, nós utilizaremos o moedor de café, tá? O moedor de café, ele é escolhido por ser adequado para moer materiais sólidos. Enquanto o liquidificador, que eu não aconselho o uso do liquidificador, ele é adequado para moer materiais líquidos e pastosos. Se você for utilizar o liquidificador, certamente você estará estragando o liquidificador, algo que já aconteceu conosco. Embora eu precise de 65 gramas para minha fórmula, eu estarei colocando aqui, nesse caso, 80 gramas. Você vai perceber por quê. No momento que o grão começa a diminuir o seu tamanho, ele vai aderindo nas paredes. E se eu colocar a concentração exata, final que eu necessito, eu certamente, depois de moer, terei uma quantidade menor. Você estará moendo por aproximadamente 50 segundos. Esse aqui é um moedor de café. Você também encontra outros moedores tais como esse no Mercado Livre, em sites como Americanas, Submarino, entre outros aí, e sites online e também em lojas online, né, e também em lojas físicas. O que eu posso fazer se eu não conseguir comprar? Qual o custo? O custo médio disso daqui é de R$90, tá ok? Você não vai moer em grandes quantidades, mas caso você não tenha acesso ou não consiga, você poderá estar fazendo o seguinte, vai demorar um pouco mais, mas você vai colocar aqueles 80 gramas que você vai moer. Ah, não, você não falou 65. Lembrando, 65 é o que eu preciso moído. Eu vou moer um pouco mais. Você vai colocar numa garrafa de parede lisa, de preferência uma garrafa pequena, de 500 a 600 ml, e vai colocar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 bolinhas, tá? E utilizará isso como uma espécie de moedor de bolas. Vai agitar essa garrafa durante aproximadamente 15 minutos. Você cansou, pode parar, pode reservar, pode voltar mais tarde. O que você não deve ficar fazendo é abrindo. Perceba, potes sempre fechados para evitar a entrada de umidade, tá ok? Esse procedimento, depois de feito, precisará de ser peneirado para poder retirar o nitrato moído e as bolinhas, ok? Após esse procedimento, claro que eu não vou fazer todo ele, né, por conta dessa nossa revisão. Ah, mas você colocou tudo? Sim, o que eu estarei fazendo? Utilizando uma balança para poder conferir os 65 gramas, ok? Nesse caso, não vou estar usando a balança, porque é somente uma revisão. O que você vai fazer agora? Vai misturar o nitrato, 65 gramas de nitrato moído, mais os 35 gramas de
açúcar de confeiteiro. Nunca faça isso dentro do moedor de café. Após colocar os dois no mesmo pote, nesse caso aqui o pote de propelente, você vai agitá-lo. Preferencialmente, ó, fazendo esses movimentos circulares, muda a posição. Fará isso daqui por aproximadamente de 5 a 10 minutos. Ah, mas eu vou cansar, então guarda, mistura em outro momento, passa para uma outra pessoa. Ah, mas e se eu quiser misturar num recipiente maior, eu posso? Sim, você pode. Você pode colocá-lo dentro de uma garrafa e fazer, ó, este movimento para um lado, para o outro, por igual tempo. Lembrando, se a mistura não ficar adequada, você não terá um propelente eficiente, a queima não será adequada. Nós conseguimos fazer, como nós fazemos muitos testes, usamos recipientes maiores. A dica é a seguinte: se você vai utilizar, vai fazer uma mistura de 1 quilo, utilize então um galão de 10 litros. Você vai fazer uma mistura de 100 gramas, use uma garrafa de 1 litro no mínimo, ou 2 litros, tá ok? Nunca menor, tá bom? Agora, vamos para o vídeo de nossa montagem, né, de motor, tá ok? Vamos lá, então. Vamos, então, para o carregamento do motor. Você vai precisar, nesse caso, do seu motor já encaixado, a sua ferramenta limitadora, do parafuso de 3/8 por 150 milímetros de comprimento, né, inteiro, o parafuso de 85 milímetros cortado, lembrando, sem a parte da rosca, tá ok? 85 milímetros dessa parte inferior, né, do parafuso, da cabeça do parafuso até a parte final dele, tá bom? Onde foi o corte, e do nosso propelente, tá ok? Lembrando, primeira coisa que você precisa fazer, o propelente precisará ser dividido em 2 porções, cada uma com 11 gramas. Isso daqui é importante, visto que a nossa compactação ela é feita em 2 etapas. Vamos lá, então? Bem, coloque o parafuso francês de 5/16 cortado, parte lisa, dentro do motor de 100 milímetros. Para evitar que ele caia durante o procedimento, vamos utilizar aqui um esparadrapo. Isso ajudará a manter o parafuso fixado dentro do motor, ok? Usando aí um funil, aqui, vamos colocar a primeira porção de 11 gramas. Vamos lá. Perceba que o parafuso está desalinhado lá dentro. Então, vou fazer o seguinte. Alinhe o parafuso e dê algumas batidinhas. Confira. Novamente, está alinhado. Mais um pouquinho. Ok. Ó, tá com um bom alinhamento. Ter o parafuso bem alinhado ajuda na hora da queima, sendo mais homogênea, tá? Para garantir a compactação, nós vamos fazer o seguinte. Vamos colocar a ferramenta, deixa eu colocá-la aqui de frente para ficar melhor, para a gente sempre lembrar das medidas. Bem, vamos colocar a ferramenta limitadora e o parafuso socador, tá? O parafuso de 3/8 vai na parte de cima. Perceba que ele desceu totalmente. Sim, não há problema algum. Nós estamos colocando ele para evitar que o propelente que está aqui dentro caia para fora durante a queda, ok? Para realizar esse procedimento,
é interessante colocar também um balão, nesse caso um balão número 8, na parte de cima. Isso evitará que o parafuso saia durante a queda dentro do cano. Falando no cano, usaremos um cano de esgoto de 50, tá, de diâmetro, 50 milímetros de diâmetro, por 1,30 m de comprimento. Ok? É dentro dele que este motor, com a ferramenta, estará caindo. Aqui eu vou usar um pedaço de nylon de 1,5 m para fazer a compactação. Deixa eu colocar aqui. Tá, um pequeno laço. Esse laço é posicionado abaixo da luva, evitando assim que durante o procedimento de queda e pesca, né, que a gente vai puxá-lo novamente, o motor se solte desta parte. Ok? Vamos lá? Depois de 5 quedas, esse propelente já se encontra compactado, pelo menos a primeira porção. O que estaremos fazendo agora é colocando mais a segunda porção, tá? Vamos colocar aqui, tira o balão, tira essa ferramenta, né, o parafuso compactador, e colocaremos a segunda dose, né, a segunda porção de propelente. Lá. Foi. Vou tirar aqui. Note que o parafuso não desceu completamente. Isso acontece porque o propelente não está dentro do motor, ele está acima do motor, ele está agora dentro dessa ferramenta, né, dentro dessa ferramenta guia. Não tem problema. Nós vamos colocar o balão mais uma vez. Ah, mas eu não vou usar balão, né? Qual é o número do balão? Eu estou usando o balão número 8, tá? Você pode usar um balão um pouco maior. Eu usei o número 8 porque a abertura, né, do balão é suficiente para mantê-lo preso, suficiente para não soltar, e ele não é difícil de encaixar. O número 6 ele já fica muito apertado, né? E o número 9 ele já começa a ficar saindo muito facilmente. Vamos agora para mais quedas. São 10 quedas que ocorrerão agora nesse momento para compactar o segundo nível. Ok. Você vai perceber já agora que o parafuso chegou até a encostar nessa ferramenta limitadora. Tudo normal até aqui. Isso significa que o propelente já se encontra dentro da câmara do motor. Não abra. Eu vou abrir agora para você observar. Ó. Não é para abrir, tá? Mas olha só. Você fez a compactação, ela ainda não é total. Por quê? Nós precisamos colocar o nosso papel alumínio que funcionará como tampão do nosso motor. Para isso, deixa eu retirar aqui, nós vamos utilizar um pedaço de papel alumínio com 20 centímetros por 30. Para fazer esse corte, eu vou utilizar a régua. Vamos lá. 20. 20 aqui também. Posso usar um pedaço maior? Se você usar um pedaço maior, existe a chance de gerar um volume muito grande de papel alumínio e você não conseguir compactar. Olha só, esta é minha marcação. Ah, como eu vou fazer para ter certeza que cortei corretamente? A régua ela é posicionada, mantém-se um peso sobre ela,
Perceba que o peso ele tem que ser tanto do começo até o final. Se você segurar aqui e ela ficar solta, não vai dar, tá? Abra a mão. Pegando aqui na ponta, ó, garantindo que ele não está amassado. Ó, pegando na ponta. Vamos ajeitar aqui. Puxe ele lentamente, ó. Em direção, ó. Sem tirar a mão da régua. Ao fazer isto, você realizará um corte bem linear. Do tamanho de uma folha de papel ofício. Ok? Vamos lá. E agora? O que você vai fazer? Vai amassar. Fazer uma bolinha. Tá? E apertar contra a palma de sua mão. Isso aqui que você vai fazer. Tipo uma coifa de foguete. Tá? Ó. Colocaremos ela aqui. E colocaremos novamente o nosso parafuso de 3/8. E aí você vai me dizer, poxa, e agora? O que eu vou fazer? Vamos colocar o balão mais uma vez. E vamos deixar cair agora 20 vezes. Essas 20 quedas vão fazer o parafuso ir compactando o papel alumínio. Então vamos lá? Voltando. Olha só. Poxa, professor, o parafuso não desceu todo. Será que eu não bati corretamente? Bem, pode acontecer em algumas circunstâncias. O nylon ou o barbante, por conta do atrito com a borda do cano, realizar esses cortes que vocês estão vendo aqui. Ó. Quando isso acontece, o barbante ou o nylon se prende, fazendo com que o motor não desça dentro deste cano em toda velocidade. E aí, por descer devagar, ele não compacta adequadamente. A dica é, ao invés de você puxar em ângulo de 90 graus com o cano, puxar no ângulo mais aberto. Isso evita o atrito do barbante ou do nylon com o cano, evitando também esse corte. Ah, mas e se eu quiser usar um martelo ou um pedacinho de madeira? Pode? Pode, não tem problema algum, tá? Ó. Porém, você precisa estar atento ao fato de que este parafuso precisa estar encostando neste pedaço de cano de 135 milímetros. Tome muito cuidado, pois as pancadas, né, o impacto aqui em cima, pode fazer a parte de baixo do motor se soltar, porque ela não está colada. Basicamente, a parte mais complicada já foi. Vamos desmontar? Olha só. Seu motor está carregado. Porém, para garantir que esse pedaço de alumínio... Deixa eu trazer aqui perto. Deixa eu ver com foco na... Olha. Porém, para garantir que este pedaço de alumínio, né, de papel alumínio, não vai se soltar, nós usaremos um pouco de cola instantânea. Aproximadamente 6 gotas. Lembre-se que esta cola precisa estar em contato com a parte interna do cano e com o alumínio. Vou colocar aqui. Olha só. E para ajudar na secagem, formando uma estrutura mais resistente ainda, vamos colocar um pouquinho de bicarbonato. Olha, você está fazendo bagunça, eu faço mesmo, tá? Olha só. Este bicarbonato, deixa eu aproximar aqui, deixa a câmera focar. Aí. Esse bicarbonato, junto da cola instantânea, fará com que esse papel alumínio fique preso aqui, funcionando como uma espécie de tampão, como se fosse um segundo cap, só que interno, tá bom? Agora, você precisa retirar esse parafuso que está fazendo aquele furo central.
Vamos lá? Retire o esparadrapo ou o durex que você tenha colocado. E usando um alicate, você fará o seguinte, ó, colocará o parafuso, segurará e fará uma alavanca, ó. Esta alavanca já consegue puxar o parafuso o suficiente para que você possa retirá-lo fazendo esses movimentos de rosca, ó. Sem força, tá bom? Isso deixou lá dentro um furo no propelente. Esse furo recebe o nome de core. É essa região todinha aqui, ó. Ok? Para que ela serve? Este furo vai permitir essa queima, porém, ó, é onde colocaremos o squib, que no caso é esse ignitor de fogos de artifício. É basicamente um fósforo elétrico, onde você vai colocar do lado de cá um fio para estender, eu falo mais à frente, e durante a ignição, a chama começará de cima para baixo, do bulk em direção à tubeira. Então, para isso, você vai garantir que colocará lá no fundo. Para que ele não caia, você vai colocar, fazer uma dobra, como um S, tá? E encaixar. Assim, ele ficará preso. Você não vai colocar o squib agora, somente na hora do lançamento. Já que nós não vamos lançar agora, o que eu estarei fazendo? Vou colocar uma proteção aqui no meu motor. Lembrando que eu não quero que ele receba umidade. Então, vamos lá. Vou colocar um esparadrapo impermeável. Ok? Mas eu também poderia estar fazendo uso de um balão. Tá? Ah, eu quero proteger com um balão. Pronto. Aqui, ó. Protegido. Não vai entrar umidade. E você poderá mantê-lo até o lançamento, que eu não sugiro você armazená-lo por muito tempo. Embora em alguns testes eu consegui manter esse material armazenado por mais de 3 meses. Eu não aconselho porque o nitrato ele é um oxidante, ele vai se decompondo aqui dentro e isso vai promovendo um envelhecimento do propelente, fazendo com que ele fique cada vez menos eficiente, cada vez menos inflamável. E isto diminui a eficiência durante o voo. Ok? Vamos lá então para a próxima etapa? Vamos lá, pessoal, para o preparo do foguete. Após o seu foguete ter sido montado, aqui é um foguete de garrafa de 500 ml, tá? Com 2 garrafas, aqui existe uma garrafa inteira, 4 empenas, que dá maior estabilidade, né? Com 3 empenas você acaba tendo um foguete com uma menor estabilidade. O tubo guia, tá ok? Como, por onde ele ficará apoiado durante o lançamento. Bem, nesse caso, o motor ele ainda se encontra com o parafuso e se encontra com aquele esparadrapo, mas caso você tenha retirado o parafuso anteriormente, sugiro colocar o esparadrapo aqui, não se esqueça disso, tá bom? Na hora de tirar, use o alicate, ó, como ponto de apoio e depois retire-o, ok? Bem, mas professor, ele estava muito duro de ser retirado. Retire-o girando, 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 girando. Ok? E após retirar, esteja colocando o esparadrapo novamente ou um balão. Enfim, o motor ele é menor que o cano, né, a abertura, melhor dizendo, do foguete. Então, para evitar que ele fique solto, faço uso de um esparadrapo. 2 voltas, nesse caso aqui, já é o suficiente. Ou faça uso de veda-rosca ou durex, o que você achar melhor.
e coloque-o no motor, no foguete. Ele precisa estar, ó, preso ao ponto de não cair durante o voo, tá? Verifique se ele encontra-se alinhado, ok? Porque isso tudo poderá afetar o seu voo. Durante o lançamento, a sua guia será um vergalhão liso, tá? Uma barra lisa de 4 a 5 milímetros. Aí depende do tipo de barra que você vai encontrar. Lembrando que essa guia aqui, ela precisa ser feita considerando o diâmetro da barra. Nesse caso, estou usando aí uma barra de 5 milímetros, lisa, mas você também pode usar uma barra um pouquinho menor ou um pouquinho maior. Lembrando, o seu tubo guia, aquele que servirá para manter o foguete alinhado, precisará ser maior que a sua guia de lançamento. Na hora de fazer a análise ou escolha do ângulo, fica a dica. Use um pedaço de linha com uma porca, tá ok? Passe esta porca por dentro da guia, né, ao redor da guia, melhor dizendo. E considerando aqui, né, como o chão, vamos colocar a régua aqui, ó. Esse aqui é o nosso chão. Você estará aproveitando a gravidade para manter a linha em ângulo de 90 graus. Sabendo disso, lembrando aí daquelas aulas de matemática, a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180. Se aqui eu tenho 90, você poderá, descobrindo esse ângulo aqui, com um transferidor, tá? Alinhado, vamos colocar aqui, ó, com um transferidor alinhado com a guia, tá? Perceba que ele está paralelo à guia. A linha fica no ponto central, você vai descobrir aqui o ângulo. Nesse caso, eu estou com um ângulo de 50. 50 mais 90, 140. Para 180, faltam 40. E aqui eu estou então com 40 graus de inclinação. Se nesse caso você tiver condição, use aqui também o transferidor apoiado ao chão para fazer essa análise, ok? Bem, você vai descobrir aí a sua forma de lançamento mais adequada, o ângulo que você necessita, e durante o lançamento você vai posicionar o foguete na guia de lançamento, ok? Antes de realizar esse lançamento, é preciso lembrar que para dar ignição, para queimar o propelente, nós precisaremos de iniciar essa queima com um squib. Nesse caso é um fósforo elétrico, acendedor de fogos de artifício. Você também encontra aí casas de fogos de artifício ou no Mercado Livre. Mercado Livre, tá? Ele será posicionado no fundo do motor. Para garantir que você estará posicionando ele no fundo e ele não vai cair, você vai dar, ó, uma pequena dobra. Assim, ele ficará preso aqui no bocal, tá? Vou mostrar aqui com o motor, ó. Ele será posicionado ao fundo, tá? Chego aqui, ó, no fundo, fiz uma dobra e encaixei aqui, ó. Vamos lá. Fiz um Z ou um S, encaixei, pronto. Agora eu sei que o meu squib não vai cair. Muito cuidado com coloca, tira, porque isso pode acabar fazendo o propelente que está aqui dentro, né, do motor cair, tá? Está lá posicionado. Ele vem com essas duas pontinhas, é necessário que você separe elas para evitar que ocorra um curto durante o processo de ignição, tá bom? Bem, como você fará para ignitar este squib? Esse squib, então, ele está lá dentro do motor. Nós vamos fazer a ignição. Nós vamos utilizar um fio, tá? Duplo, pode ser do mais fino, com no mínimo
25 metros. Ele será fixado ao squib, ao nosso fósforo elétrico, e a sua ponta oposta será utilizada para ignitar esse squib. É aquela história, né? Quem dera se eu tivesse uma terceira mão. Ela poderia, de repente, aparecer. Agora eu tenho uma terceira mão. Com essa terceira mão eu estarei segurando o squib. Perceba que eu estou com os dois pontos, tá? As duas pernas desse fio aqui separadas. E aqui é onde eu estarei dando a ignição. Lembrando que a bateria sempre fica junto de quem estará fazendo a ignição. Uma bateria de 9 volts. 3, 2, 1. Bem, muito obrigado, terceira mão. Essa chama, quando ela inicia no motor, lá no fundo, tá? Ela estaria aqui. Quando ela inicia, ela se espalha por toda essa área, a queima aumenta e os gases saem em alta velocidade. Ok? Valeu! Por fim, pessoal, não poderia deixar de comentar a importância da segurança. E aí, lembrando, o uso da máscara facial é necessário para aquele que é considerado o instrumentador, né? Que é o responsável por colocar o foguete na base, colocar a fiação e colocar o squib dentro do motor. Embora a gente saiba que ele estará com a bateria sempre no bolso, tá? O instrumentador é que fica com a bateria sempre no bolso, assim evita qualquer tipo de ignição inadvertida. Ainda assim é importante ele ter um protetor facial. Ah, mas isso daí é importante até para esses mini foguetes? Todos, tá? A segurança é sempre importante. Então, o protetor facial. Ah, posso usar um óculos? O óculos vai proteger somente seus olhos. A gente quer a proteção do rosto inteiro. A bateria, um item que você precisa lembrar que deverá estar no bolso do responsável pela ignição. Assim, evita que qualquer pessoa possa fazer uma ignição inadvertida. Um outro item muito importante é o uso das luvas, tá? Essas luvas, por mais que possa parecer exagero, caso haja algum fio que possa estar, de repente, desencapado, ou qualquer outro tipo de acidente, com um pequeno corte, enfim, a gente está usando em campo, pode ocorrer um curto, uma ignição que de repente o cara deixou a bateria lá perto do fio de ignição. Usando a luva, você vai ter uma proteção. Lembrando, nunca abandone o EPI. Bem, embora esse foguete ele não é destinado para voo vertical, mas sim voo oblíquo, né, lançamento oblíquo para um voo parabólico, já estamos em testes do sistema de ejeção dele. E lembrando aí para vocês, esse foguete ele não tem um sistema de ejeção, ele não tem um paraquedas. Então ele vai subir, ele vai cair. Caso você vá fazer algum tipo de lançamento vertical, o que eu não aconselho você fazer sem o uso de paraquedas, nunca se esqueça do uso de um capacete. Por fim, porém não menos importante, a atenção para a área de lançamento. Nunca lance em zona povoada. Vá para um campo, vá para uma área livre de casas, tá bom? Livre de animais. Sempre mantenha as pessoas atrás da zona de lançamento, nunca à frente. Esteja atento sempre ao que cada um integrante do grupo está fazendo durante aquele procedimento. E, por fim, porém não menos importante, não deixe de dar esse espaço de segurança, a área vermelha, como foi apresentado no vídeo, a área
amarela e a área verde. O foguete, ele faz um voo estimado aí, depende do ângulo, né? Mas uma altura de 30, 40, 50, 60 metros de altura. Caso você vá fazer um voo com uma guia mais vertical, ele vai fazer um voo mais alto. Então, por uma questão de segurança, sempre mantenha as pessoas a uma distância, no mínimo metade da altura que o foguete vai atingir. Então, se o foguete vai atingir aí 80 metros de altura, mantenha as pessoas a 40 metros de altura numa zona verde. A zona amarela será metade disso, 20 metros. Então, sempre divida pela metade. A zona verde, metade do apogeu. Se o foguete vai chegar a 100 metros de altura, então mantenha as pessoas a 50 e a área amarela a 25 metros de distância. E sempre esteja atento para o local que você está lançando. Sempre informe a todo mundo: estou fazendo isso, estarei fazendo aquilo. Deixe bem claro o que você pretende fazer e está realizando, para que todos os integrantes e o professor no local esteja ciente das ações que estão sendo realizadas ali. Um outro ponto é: todo esse procedimento deve ser feito com a supervisão e ajuda de um adulto. O seu professor, o seu pai, não importa. Faça sempre com a supervisão de um adulto. Valeu, pessoal!